Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje estaremos dando sequência, um segmento aos nossos estudos dentro da geografia. Mais precisamente, estudaremos tradicionais países industrializados e também os novos países industrializados. Me perdoem a redundância, a insistência, mas desejo relembrá-los que nosso conhecimento é construído dentro de um contexto cumulativo, aula 1 influencia na aula 2, aula 2 influencia na aula 3, aula 3 influencia respectivamente na aula 4, então, se necessário, se aparecerem dúvidas, retomem as videoaulas, as lições, suas anotações, e também desejo informar que este é um conhecimento construído de forma cíclica e espiral. O que é isto? Nós abordamos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos, e às vezes conceitos de outras matérias são necessários para a compreensão da geografia. Então, se o senhor ou a senhora não tiveram a oportunidade de assistir nossas aulas anteriores, que estruturam esta aula de hoje, que nos habilitam a entender a aula de hoje, eu oriento que assim os façam. Também tomo a liberdade de pedir a você que, neste momento de pandemia, com as aulas ocorrendo no formato remoto, que você venha a externar um comportamento ativo, mais ativo, diante de alguns percalços que possam aparecer, de algumas dificuldades que possam aparecer. Ou seja, por favor, se você se deparar com palavras, termos, terminologias, conceitos que talvez você ainda não tenha entrado em contato, ou já entrou em contato, mas sua memória está lhe traindo, está te deixando na mão, você não se lembra mais dos seus significados, peço a você, por favor, que pesquise-os e vamos juntos construir conhecimento relevante dentro da geografia. Então vamos entender um pouco mais sobre a base da geografia, que é entender o sujeito e o mundo, o lugar e o mundo, as linguagens e o mundo, a responsabilidade e o mundo. Então, dentro desse tema, né, tradicionais países industrializados e novos países industrializados. Vou fazer um resumão aqui para você antes da gente vir para a tela, tá? Então, nós vamos discutir um pouquinho de potências industriais, por exemplo, Japão, alguns países da Europa. Quero discutir com vocês também, por favor, os BRICS, e quero discutir com vocês também os tigres asiáticos. Comigo aqui nesse resumão, então, o Japão destaca-se como um dos países mais industrializados do mundo. Suas áreas de maior concentração industrial, tecnológica e financeira situam-se no litoral, especialmente na ilha de Honshu, onde se localizam centros urbanos industriais do porte de Tóquio, Nagoya e Osaka. Vem comigo aqui, a Alemanha é a maior potência, estamos discutindo um pouquinho de Japão e Europa agora. A Alemanha é a maior potência industrial da Europa e uma das maiores do mundo, ao lado dos Estados Unidos, da China e do Japão. Estamos discutindo o quê? Tradicionais países industrializados. Comigo, o Reino Unido apresenta grandes reservas de carvão mineral, petróleo e gás natural. Entre os setores industriais mais importantes desse país encontram-se o siderúrgico, naval, automobilístico, aeronáutico, eletroeletrônico e o químico. França conta com grandes reservas minerais em seu território, que facilita o desenvolvimento de vários setores produtivos, principalmente o siderúrgico e o metalúrgico. Os tigres asiáticos são as economias de alto crescimento, como a de quê? De Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Também está incluído aqui Hong Kong na primeira geração, e a Indonésia, Malásia e Tailândia, mais Filipinas na segunda geração. BRICS, que são BRICS, é um termo utilizado para designar o quê? Grupo de países de economias emergentes, formado por quem? B, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e S de South África. Temos um banco também do BRICS, que o principal objetivo do banco é auxiliar no financiamento para a ampliação da infraestrutura das nações emergentes e subdesenvolvidos. O novo Banco de Desenvolvimento funciona como uma alternativa. Quem não pode acessar Banco Mundial ou FMI pode acessar BRICS, comigo aqui na tela. Centros tradicionais, as grandes empresas transnacionais continuam sediadas nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão e países da Europa, seu local de origem, mas seus investimentos concentram-se principalmente em nações mais pobres, que apresentam custos produtivos muito mais baratos, proporcionando assim uma industrialização cada vez maior. Eles exploram a mão de obra, não tem direito trabalhista, as leis da parte sanitária são bem mais flexíveis, indústrias de medicamentos vão lá e testam medicamentos sem algumas regulamentações em países, por exemplo, da Ásia, África, tá?
A produção europeia. A Europa é o continente com o processo de industrialização mais antigo do mundo. Acabamos de discutir alguns países da Europa, né? A Alemanha, que é a maior potência industrial da Europa, Reino Unido, França, né? E coloquei alguma coisinha também sobre o Japão, tá? A Europa é o continente com o processo de industrialização mais antigo do mundo, destacando-se pela grande diversidade de seu parque industrial, concentrado principalmente nos países ocidentais, com as marcas dos produtos mais conhecidas em todo o planeta. As regiões mais industrializadas estão situadas na Inglaterra, nas cidades de Londres e Manchester, na França, em Paris, Lyon e Marselha. E a maior concentração ocorre no Vale do Rio Ruhr, na Alemanha. Vale do Rio Ruhr, Alemanha. Se me falha a memória, tem uma pergunta aí que está discutindo aí, Vale o Rio Ruhr, Alemanha. Tá? A maior parte dessas áreas industriais era ou ainda é caracterizada pela presença de reservas carboníferas. Espaço produtivo norte-americano, espaço industrial norte-americano, responsável pela maior produção mundial, sofreu grandes transformações nas últimas décadas. A industrialização do país iniciou-se no Nordeste, nas regiões dos Grandes Lagos, conhecida como Manufacturing Belt, em razão da combinação de alguns fatores socioeconômicos que favoreceram o processo. Atualmente, essa região está perdendo importância na indústria norte-americana, pois parte de sua produção não conseguiu suportar a competitividade e os menores custos das empresas de outros países. O antigo Manufacturing Belt passou a ser denominado de Rust Belt, né? Ou Cinturão da Ferrugem. Rust Belt ou Cinturão da Ferrugem. Os novos polos de industrialização estão concentrados no sul e do sudoeste dos Estados Unidos, na região mais quente do território, conhecido como Sunbelt ou Cinturão do Sol. Produção japonesa, já discuti com vocês alguma coisa aqui. Era Meiji, né, uma época que marcou a industrialização japonesa, começou com a Era Meiji em 1868. Ela marcou o fim do feudalismo e o início da ocidentalização e modernização do país, centralizada nas mãos do imperador, que promoveu grandes investimentos em infraestrutura e educação. Vem comigo aqui, vamos responder aqui essa pergunta. Número 2, assinale a alternativa que indica a região alemã, que se caracteriza por possuir a maior concentração populacional e de indústrias siderúrgicas, carboquímicas, têxteis e metalúrgicas do país, e o nome da bacia hidrográfica onde ela está inserida, Ruhr, Rio, Reno. Seguindo aqui os novos países industrializados, né? Países que aceleraram seu processo de industrialização após a década de 50, com a entrada de transnacionais provenientes de nações desenvolvidas. Latino-americanos, né? Brasil, Argentina e México, certo? Brasil, Argentina e México, que atraíram diversas empresas devido à grande disponibilidade de matérias-primas, mão de obra e mercado consumidor, interessante para a expansão de transnacionais. O modelo adotado por esses países foi o de substituição das importações. Aqui nós temos os asiáticos, né, como nós discutimos, os tigres asiáticos da primeira geração e da segunda geração, né, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, e também Hong Kong na primeira, Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas da segunda. A China, a atividade industrial chinesa sofreu profundas transformações com as reformas políticas e econômicas implantadas no país do governo de Deng Xiaoping, após a década de 1970. Sua capacidade produtiva e as transações comerciais ampliaram-se com a abertura econômica, que envolveu amplo programa de privatizações e a atração de empresas estrangeiras. A criação das zonas econômicas especiais, como plataformas de exportação, incentivou a entrada de transnacionais que foram atraídas pela grande disponibilidade de mão de obra barata e a isenção de impostos oferecidas pelo Estado, estimulando o desenvolvimento de diferentes ramos industriais vinculados à produção de bens de consumo. Aqui estão a descrição dessas zonas econômicas especiais, né? Aqui falando um pouquinho sobre a Índia agora, né? A Índia destaca-se pela sua forte tradição no ensino tecnológico e científico, ligado às ciências exatas e à utilização oficial do idioma inglês, heranças da colonização inglesa. São quase 2.000 instituições de ensino que formam milhares de profissionais qualificados, todos os anos com um custo muito mais baixo do que em outras regiões desenvolvidas do mundo e que ainda dominam o idioma inglês, fatores os quais atraíram diversas empresas transacionais para a cidade de Bangalore. Vamos resolver um exercício aqui comigo? Vamos lá? Exercício de número 2 diz assim: o céu e o inferno no Vale do Silício Indiano. Bangalore, a capital do estado de Karnataka,
Karnataka, no sul da Índia, pode ter de 6 a 10 milhões de habitantes. Poucos acreditam na estatística oficial de 6 milhões. As ruas de Bangalore têm um trânsito indisciplinado e inimaginável, até para quem vive na confusão de São Paulo. Esse burburinho típico das metrópoles asiáticas, em Bangalore, representa o sintoma de uma cidade que cresce alucinadamente. Estima-se que a população dobrou nos últimos 5 anos, por uma razão simples. Com todo o seu aparente caos, Bangalore é a capital tecnológica da Índia. Nos últimos 20 anos, tornou-se um avançado centro mundial em produção de software, aviões, pesquisas espaciais, supercomputadores e biociências. A formação de um tecnopolo como Bangalore em um país com as disparidades socioeconômicas e a complexidade da Índia é explicado principalmente pelo seguinte fator: resposta certa, letra D, formação de quadros locais de alta qualificação. Perdão. Quero agradecer a você, muito obrigado pela companhia e até mais.